Você não precisa mudar nada na sua vida hoje para ser um engenheiro multinacional. Eu vou te ensinar a ser contratado de maneira que o contratante, o empregador, ele vai pagar tudo para você. Fala time, aqui quem fala é Rafael Salenave, engenheiro multinacional, e o meu objetivo é ensinar você, engenheiro, a se tornar multinacional. No vídeo de hoje nós vamos falar de um atalho para te levar ao multinacional. Aí você de repente me pergunta, Rafael, mas só existe uma maneira de se tornar engenheiro multinacional? Essa resposta eu vou te dar da seguinte maneira. Quando eu tomei a decisão, eu falei para mim mesmo, eu quero me tornar multinacional. Qual foi o meu primeiro instinto? Fui logo para a internet, fui buscar YouTube, Google, Facebook, de todas as maneiras possíveis. E tudo o que eu achei foram diversas maneiras de ir morar no exterior. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar várias dessas maneiras que eu não vou te ensinar. Definitivamente não iremos falar sobre isso aqui no canal. Mas vou te mostrar todas elas e se você tiver qualquer interesse nelas, você vai atrás. Todas elas estão muito bem explicadas nos outros canais, nas outras mídias e por várias outras pessoas muito mais qualificadas do que eu. A primeira delas é aplicar um visto de turista. O Brasil é um país muito amigável de muitas nações ao redor do mundo. Então é muito fácil para nós brasileiros conseguirmos visto de turista para muitos países e existem também diversos países que nem pedem visto para poder a gente ficar. Por exemplo, na comunidade europeia, a gente pode entrar sem necessidade de visto. Assim como na Inglaterra, Nova Zelândia, Irlanda, existem vários países que a gente pode ir visitar como turista e a gente nem precisa de visto. Caso a gente queira ir, por exemplo, para os Estados Unidos, Canadá, a gente tem que aplicar para o visto. Então a gente aplica para o visto de turista, compra a passagem de ida e volta, e que a gente finge que quer voltar. Pede demissão aqui no Brasil, junta as nossas economias e partiu nova vida. Chegando lá, a gente simplesmente não volta. O visto de turista vai vencer e aí a gente continua enrolando lá e vivendo ilegal. O que é que a gente consegue com isso? Consegue trabalhar com subempregos, consegue arrumar uma maneira de sobreviver, consegue arrumar uma maneira de ganhar dinheiro, pagar nossas contas e viver de maneira ilegal. Isso eu não vou ensinar você definitivamente a fazer aqui no canal. A segunda opção é aplicar para visto de estudante. Então, assim, todos nós temos o direito de estudar. A gente pode aplicar tanto para estudo fora do país, né, que aí vai ser para uma universidade, para um mestrado, para um doutorado, e nos tempos livres a gente trabalha, ou a gente pode aplicar também para estudo de línguas, que foi, por exemplo, o que eu fiz em 2012, quando eu fui para Nova Zelândia estudar. Eu fui estudar inglês. Peguei um visto não precisa de visto, desculpa. Então peguei o visto de estudante de 3 meses, que não precisa de visto. Mas se você quiser aplicar, você pode aplicar para o visto de 6 meses, o visto de 1 ano, não tem problema nenhum. Você aplica como estudante, você vai lá, estuda, você tem que pagar um local de moradia, você tem que mostrar para o governo onde você vai morar. E nos períodos vagos, vários dos meus colegas trabalhavam com subemprego. Eu não trabalhei na Nova Zelândia. Então você pode trabalhar como garçom, como lavador de prato, descascador de batata, colhedor de kiwi. Pode fazer diversas maneiras possíveis de trabalho para poder ganhar o seu dinheiro digno, honesto, mas você estará trabalhando de forma ilegal. Afinal de contas, você foi para lá para estudar e não para trabalhar. Uma terceira opção que existe é você comprar a cidadania. Como que isso funciona? Se você já tem uma grande quantidade de capital aqui no Brasil, você pode vender todos os seus patrimônios ou você pode juntar uma boa grana. Você procura, tem uma lista de países que oferecem a oportunidade de você comprar a cidadania. Você leva um aporte de capital para esse país e aí você monta uma empresa lá com esse capital. Assim você vai pagar imposto, vai gerar emprego. Quais são os países que não querem, né? Existem vários aí que querem. Então você consegue ser empreendedor dentro desses outros países. Então basta juntar seu dinheiro e ir trabalhar fora, de forma legal, de forma tranquila.
gerando empregos e trabalhando bastante. O quarto método é você continuar empregado, sentado onde você está, no conforto do seu trabalho. Só abre a sua conta no LinkedIn, preenche lá o seu perfil e deixa o seu perfil disponível. Assim, quem sabe um dia você é contratado por alguma empresa multinacional. Por que não? Porque afinal de contas o LinkedIn é a rede social do business. É o Facebook do business, é o Instagram do business. O LinkedIn hoje em dia tem até stories como o Instagram tem. Tá? Então você pode publicar vídeos, você pode publicar fotos, você pode publicar artigos, você pode estudar e mostrar lá os diplomas que você estudou. Então, abre a conta no LinkedIn, deixa o seu perfil ativo e de repente você é contratado para poder viajar o mundo. A quinta maneira que você tem é caso você tenha dupla cidadania. O Brasil é um país muito miscigenado, então é muito comum que nós tenhamos dupla cidadania. Por exemplo, o meu sobrenome, Salenave, é um sobrenome espanhol. Se eu fosse atrás de procurar minhas bisavó, tataravó, talvez eu conseguisse a dupla cidadania. Mas não fui atrás disso, só tenho cidadania brasileira por enquanto e estou trabalhando com a minha cidadania. Mas se você tem, e eu conheço várias pessoas que têm, né? Tem parentes meus que têm dupla cidadania, então meus primos conseguiram. Tem amigos meus que conseguiram a dupla cidadania japonesa. Então a gente tem muitos imigrantes no Brasil em que são brasileiros, mas a família vem de origem estrangeira. Essas pessoas elas podem ir atrás de dupla cidadania. Então você pode sim pegar a sua dupla e trabalhar lá fora, e aí você lá fora você aplica o seu currículo, você passa por processo seletivo, se qualifica para isso e consegue o seu emprego. A sexta maneira eu aprendi enquanto estava na Nova Zelândia. A Nova Zelândia todos os anos abre entre 31 de agosto e 1º de setembro, porque o fuso horário é bem diferente, né? São 12 horas, se não estiver enganado, de diferença de fuso horário. Então, entre 31 de agosto e 1º de setembro, todos os anos, o governo neozelandês ele abre várias vagas oficiais, vagas legais, que a gente pode daqui do Brasil aplicar para essas vagas, participar do processo seletivo e, uma vez sendo selecionado, nós somos aptos a trabalhar e morar legalmente na Nova Zelândia. Eu acredito que não seja só a Nova Zelândia que tenha essa opção de visto de trabalho e moradia. Então, portanto, se você tiver interesse em aplicar legalmente para poder morar em outro país, basta você seguir esse caminho. Eu tenho certeza que é uma ótima opção também. A sétima opção, ela combina um pouco com a segunda, que a segunda eu falei que você busca um visto de estudante. A sétima opção é intercâmbio, onde existem universidades aqui no país que têm parcerias oficiais com outras universidades ao redor do mundo. Então você pode fazer um intercâmbio universitário. Você pode aplicar para poder estudar fora do país e essa carga horária ela vai contar oficialmente para enquanto você está estudando fora, para quando você voltar, você ter cursado sua grade curricular. Nesse meio tempo, né, dentro do seu tempo livre, você consegue sim trabalhar em empregos não oficiais, né, em subempregos também. Porque, afinal de contas, o seu visto vai ser de intercâmbio. Você foi para um outro país para poder estudar e não para trabalhar. Mas a gente sabe que, assim como aqui no Brasil a gente tem um emprego informal, em outros países nós também temos esses empregos informais, esses subempregos, empregos que normalmente trabalham nos bastidores. É uma maneira de você aprimorar a sua linguagem, é uma maneira de você aprimorar a sua maneira de viver no país. Você descobre como o país vive, como são as pessoas, os cidadãos daquele país, todo o clima que envolve aquela cidadania, e você tem a oportunidade de fazer isso tudo de forma legal. A oitava opção, ela é chamada de Work Holiday Visa. Como é que funciona isso? É um visto temporário de emprego. Então, assim, são vários os países que permitem isso. Então, nas altas estações
os países demandam mais empregos informais, nas baixas estações esse número de empregos não é tão necessitado. Então, para os imigrantes não tomarem o emprego da população e também para evitar que tenham imigrantes ilegais, os governos também desenvolveram esse tipo temporário de visto temporário de trabalho. Então você aplica direitinho para o visto, você sai daqui talvez ainda sem emprego, mas você já chega lá com a permissão de trabalho. Isso é muito importante porque pelo menos assim você está legal, o governo sabe que você está lá, tudo está rodando bem direitinho e você tem a oportunidade de trabalhar. Afinal de contas você está indo lá para fora, acredito eu, para poder trabalhar, para poder pagar suas contas, viver de forma digna e não viver com medo do desconhecido, viver de forma ilegal. Uma nona opção que tem também é de você morar em diversos países. Como funciona isso? Existem vários países com regulamentações basicamente iguais ao Brasil. Esses países, por exemplo aqui no Brasil, você só é obrigado a pagar impostos se você passar mais de 6 meses dentro do país. Se você passar menos de 6 meses como turista, você não precisa pagar imposto. Então como que funciona? Tem gente que fica literalmente como nômade, fica viajando de país em país. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa assim durante a minha viagem na Itália. O rapaz, literalmente, ele vive viajando. Então ele não paga imposto em lugar nenhum, ele tem uma rede de contatos, né, networking, na rede de hotéis e casas Airbnb, então ele fica só cuidando das casas por aí pelo mundo e passa 3 meses aqui, 5 meses acolá, nunca mais do que 6 meses. Ele nunca está ilegal em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ele nunca está legal em lugar nenhum. Nessa situação, se você precisar, por exemplo, de qualquer atendimento médico do um SUS da vida, como na Inglaterra o sistema é público, como na Suécia o sistema é público, você nunca terá acesso e atendimento ao sistema público de saúde, porque afinal de contas você não é cidadão daquele país. Mas não é ilegal também viver como turista. De repente você vai arrumar uma alternativa de pagar o seu seguro de saúde, de pagar por um plano de saúde, mas também é uma maneira viável. Então assim, dentro dessas 9 maneiras que eu acabei de apresentar para você, você nunca mais vai ouvir falar delas aqui no canal. Eu não vou ensinar você a fazer qualquer uma delas, a seguir qualquer uma delas. Se você está interessado em qualquer uma dessas 9, e existem várias outras, por favor, basta você pausar esse vídeo agora, agradeço você a audiência, você pode sair tranquilamente, porque isso você não vai aprender aqui. Tá bem claro? Bem, agora vamos lá para a 10ª opção. Essa sim é a maneira que eu vou lhe ensinar aqui no canal. Esse é o pulo do gato. Esse é o único atalho que eu vou te ensinar para que você seja um engenheiro multinacional. Se hoje você está empregado, se hoje você está desempregado, se hoje você tem experiência profissional, você é engenheiro ou você é até tecnólogo, tecnólogo também se aplica perfeitamente nessa situação. Você não precisa mudar nada, nada na sua vida hoje para ser um engenheiro multinacional. Eu vou te ensinar a ser contratado fora do país, de maneira que o contratante, o empregador, ele vai pagar tudo para você. Ele vai pagar pelo seu visto de trabalho, ele vai pagar pela ajuda para você encontrar uma moradia lá fora, quando você se mudar, uma vez empregado. Ele vai te pagar pelo seu visto e o visto de toda a sua família. Ele pode te pagar até pela sua passagem aérea para você sair daqui do Brasil e ir para lá. Ele vai te pagar por todos os seus benefícios, seguro, plano de saúde se for o caso, ele vai te pagar por tudo. Você entende que existe uma grande diferença entre pessoas que não estão qualificadas para... Então essa daí ela pode escolher qualquer uma das outras 9 opções. Ela precisa se qualificar para qualquer uma daquelas. Mas para você que é engenheiro, assim como eu, para a gente que tem uma história,
para gente que já fez, já trilhou um caminho, para gente que tem uma jornada pela frente. Nós já sabemos bem o que nós queremos. E o que nós queremos? Dar conforto à nossa família, viver num país seguro, viver com qualidade de vida, curtir a nossa vida, fazer viagens internacionais. Nós não queremos passar perrengue, nós não queremos jogar fora toda a nossa carreira. Então, assim, se você hoje já está empregado aqui, por que você pediria demissão para poder sair daqui para qualquer outro lugar do mundo? Não faz sentido nenhum. Então saiba, sim, existe essa maneira. Empresas pagam para a gente sair das nossas casas. Eles querem que a gente vá para lá. Eles querem que a gente faça parte da comunidade deles. Só que para isso nós temos que estar na vitrine, nós temos que mostrar para eles: oi, eu estou aqui, eu quero ser contratado por você. Porque caso a gente não mostre para eles que nós estamos interessados, eles não vão conseguir enxergar a gente nunca. Imagina que assim, se eu tenho uma vaga de emprego aqui em Camaçari, na Bahia, eu vou aplicar para essa vaga porque eu moro em Salvador. Então é Salvador, região metropolitana, eu aplico para essa vaga. Qual o número de candidatos que vai aplicar para essa mesma vaga? Será que terá algum candidato do Rio, de São Paulo, de Brasília, do Rio Grande do Sul? Pode ser que sim. Pode ser que ele tenha encontrado uma vaga. Eu encontrei uma vaga, aqui na Bahia, eu encontrei uma vaga de uma empresa em Guaratinguetá, em São Paulo. Então não tem problema nenhum. Mas quando uma empresa abre uma vaga na Alemanha, na Suécia, na Suíça, na Holanda, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, no Japão, qualquer lugar do mundo, essas vagas, elas são multinacionais. Essas vagas, elas não têm quero um brasileiro que venha trabalhar aqui. Não é isso. Tá? As vagas não têm esses requisitos. A vaga está aberta para profissionais capacitados que atendam aqueles requisitos. Então, se você é um profissional capacitado, se você é um profissional que tem uma história de trabalho aqui no Brasil, certamente alguma empresa no mundo também está precisando de um profissional com o mesmo perfil seu. Só que a gente só tem que encontrar onde está essa vaga. Preparar você, colocar você na vitrine para que aquela empresa te veja e então você possa participar daquele processo seletivo, ser contratado e ter a empresa que vai pagar para que você vá. Tem empresa que vai pagar por todos os seus custos, te dar todos os benefícios. Imagine, eu cheguei lá na Suécia, eu tive adiantamento de salário, a empresa pagou para mim para poder encontrar uma casa para mim, a empresa me deu um celular com a conta paga, a empresa me deu um notebook para poder trabalhar, a empresa paga o meu seguro de saúde, ela pagou pelo meu visto e pelo visto da minha esposa, ela pagou a minha passagem aérea para poder sair daqui do Brasil. Ela paga o meu seguro lá na Suécia. A cada 2 anos, o visto tem que ser renovado. Ela paga pelo custo de renovação do visto. Por todo o processo, desembaraço, tudo. Eu não preciso me preocupar, eu estou lá para ser engenheiro. Eu vivo na Suécia hoje como se eu estivesse vivendo aqui no Brasil. Eu não tenho nenhum problema burocrático que eu tenha que me preocupar. Então, assim, todos os contratos são como os meus? Talvez não. Talvez melhores. Talvez piores. Tem contratos que pagam a passagem de toda a família. O meu pagou só a minha passagem. Tem contrato que paga o aluguel da casa por 1 ano. O meu só pagou para poder encontrar uma casa para mim. Tem contratos que não pagam nem para encontrar uma casa, nem o aluguel da casa. Então, assim, os contratos eles variam bastante. Mas, te pergunto, você sabia disso? Porque se você não sabia, é justamente isso tudo que eu quero ensinar para você. Eu quero ensinar que você precisa estar preparado para quando chegar o seu momento, que você estiver bonito na vitrine, as empresas olhem para você e queiram te contratar, mas que você não vá lá para fora para se arrepender. Você não pode ir lá para fora para uma situação em que você estará pior lá fora do que você está hoje. Se o meu propósito fosse esse,
com certeza eu não estaria aqui. Eu quero que você vá lá para fora, que você se torne um engenheiro multinacional com com todos esses benefícios, assim como eu tive. E é por isso que eu estou tão feliz com tudo isso. Tá? Eu vivo num país que a gente tem oficialmente 2 tempos de férias por ano. Durante o verão nós temos um mês de férias, todo verão. E durante o inverno nós temos 15 dias pelo menos de férias, todo inverno. Fora que nós temos várias brechas lá, por isso que eu falo, né, que eu tive 4 meses de férias em 1 ano e meio de trabalho lá. Então, assim, são várias coisas surreais para nós brasileiros, várias coisas que, assim, instigam mesmo, que dão vontade de fazer a gente sair daqui para poder estar lá. Tenha certeza, se fosse uma roubada eu não estava aqui te ensinando. Eu só estou te ensinando porque verdadeiramente para mim isso tudo faz muito sentido. Eu não saí daqui do Brasil porque eu tinha problemas no trabalho. Eu saí porque eu tinha sonhos. Eu saí porque eu queria levar minha mãe para rodar o mundo. Eu saí porque eu queria levar minha esposa para conhecer vários países, para conhecer Barcelona. Minha esposa tinha um livro de Gaudí dentro da minha casa. Eu não sabia nem quem era Gaudí, porque ela estudou arquitetura. E aí quando a gente chegou lá em Barcelona, que a gente visitou todas as casas de Gaudí, que a gente foi para o... Como que é o nome? Jardim... Nossa, esqueci agora, mas certamente você sabe. O Jardim de Gaudí lá. Eu vou lembrar. Nós visitamos Barcelona, ela ficou maravilhada com tudo aquilo. Era um sonho de minha mãe visitar Paris, passar ano novo em Paris, e nós fomos e nós fizemos, sabe? Eu estou aqui para poder te vender a realização de seu sonho. Não para te trazer problema, não para te trazer dor de cabeça. Se você sai hoje daqui e vai para a Suécia, como eu fui, se você tem filhos, você chegando lá hoje, você como pai brasileiro tem os mesmos direitos que um pai sueco tem. O seu filho brasileiro tem os mesmos direitos que um filho sueco tem. E em 3 anos o seu filho ganhará cidadania sueca. Em 3 anos o seu filho ganhará um passaporte europeu. Em 3 anos você terá dado asas para o seu filho. Imagine que seu filho vai crescer aprendendo, além da língua portuguesa que ele já tem, e continua estudando português lá, tá? Na escola eles têm aula de português. Porque o sueco preza que a criança ela não deve ser analfabeta na sua língua materna. Então seu filho terá aula de português, aprenderá o sueco certamente, e aprenderá o inglês também. Seu filho será fluente em pelo menos 3 línguas. Em 3 anos ele terá o passaporte vermelhinho e ele poderá morar em qualquer lugar da Europa para o resto da vida dele. Olha as asas que você está dando para o seu filho. Olha a oportunidade que você está gerando para o seu filho. Você vai levar seu filho para um ambiente totalmente seguro, um ambiente que você pode sair, passear, ir e vir. Não importa se é dia, se é noite, se é tarde, se é madrugada, não importa que horas é que você está andando na rua, você sempre se sentirá seguro. Você entende por que eu estou tão excitado de estar morando fora? É uma oportunidade que realmente a gente deve abraçar. O mundo está clamando por profissionais bons, por profissionais multidisciplinares, por profissionais que entreguem aquilo que eles prometem, profissionais que têm história para contar. Se você é um engenheiro e você tem qualificação profissional, Rafael, e o que é qualificação profissional? O que é que eu preciso ter para poder ir lá para fora? Você só precisa ter bagagem. Se pergunta só uma coisa: o que você faz hoje aqui no Brasil? Lá fora, em qualquer empresa de qualquer país, tem alguém fazendo o mesmo? Se a resposta para essa pergunta for sim, você consegue. A sua vaga está lá fora. Agora, por que você não conseguiu até hoje? Porque você não está na vitrine. Tenha certeza, é só porque você não está na vitrine. Você é capaz. Eu sou capaz, eu estou lá. Minhas férias estão acabando. Já já eu estarei de volta na Suécia. E a gente vai continuar essa jornada. Eu quero continuar o contato contigo. Eu quero continuar te mostrando
todas as maravilhas que tem em ser um engenheiro multinacional. Quero continuar dia a dia te mostrando cada detalhe do que você precisa fazer, né? Quais foram os termos do meu contrato de trabalho. O que é que tinha no meu contrato, porque aquilo que eu falei no vídeo anterior, quando eu passei no processo seletivo, eu recebi o parabéns, Rafael, você foi contratado. Mas toma aqui esse pedaço de papel que tem umas cláusulas para poder você ler e concordar. E caso você não concorde, você até pode falar o que é que você quer, o que é que você não quer e tal. Mas eu não sei se você conhece esses termos de contrato. Eu não sei se você já pensou em custo de vida lá fora. Se o salário é bom, se o salário é ruim, se dá para viver com sua família ou não, porque eu conversando ao redor, né, eu converso muito com outros engenheiros multinacionais lá, e a gente vê o seguinte, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Umas melhores, outras piores, mas as coisas são diferentes. Tá? E a gente tem costumes aqui no Brasil. E os costumes lá são os mesmos? A gente tinha práticas diárias aqui no Brasil e as práticas diárias lá são as mesmas? O que é que acontece na vida, no dia a dia, quando você mora fora? De que maneira você vai viver? De que maneira você vai construir a sua família? De que maneira você vai cuidar de sua família? E se eu for para lá com filhos? E se eu for para lá sem filhos e tiver filhos lá? Qual é a diferença disso e daquilo? E a minha esposa ou o meu marido? Porque eu sou o engenheiro ou engenheira multinacional. Mas e o meu cônjuge? Quais são os direitos que ele tem? O que é que ele pode, o que é que ele é permitido fazer, o que é que não é permitido fazer? Será que ele vai para lá para poder fazer nada? E para poder aprender as línguas? E será ele já sabe falar as línguas? Ele já é um profissional capacitado também? Ele tem direito de trabalhar ou não? Ele tem direito de estudar ou não? Como que funciona tudo isso? Tudo isso eu vou trazer para você mastigado, devagarinho. Porque assim, não adianta a gente colocar todo o conteúdo dentro de um vídeo só, porque isso não funciona para mim. E eu acredito que talvez não funcione para você também. Não adianta eu chegar aqui e falar para você todo o conteúdo de uma vez só e pronto. Eu acho que não é legal assim. Quando a gente tem interesse, a gente cria uma vontade interna e essa vontade interna faz criar na gente perseverança. Então, se você perseverar junto comigo, tenha certeza, você vai aprender tudo o que é necessário para poder chegar lá. Agora, como eu te falei também no primeiro vídeo, no vídeo onde eu me apresentei, que eu falei, contei a minha história de vendedor de acarajé a engenheiro multinacional. Nessa minha trajetória, como eu já ralei bastante como empreendedor, eu passei por muitos mal bocados. Então, depois de engenheiro formado, depois de pós-graduado em gestão de projetos, eu falei, poxa, vou ensinar empreendedores. Eles têm que saber precificar. Empreendedores não sabem qual é o custo do seu produto, não sabem fazer preço, não sabem qual é o custo da sua vida. Isso é básico. Os empreendedores precisam fazer isso. Eu não fui muito a fundo para poder fazer plano de negócios, para poder entender se o negócio é viável ou não é viável, se tem riscos, quais são os riscos, de que forma mitigar os riscos. Não. Deixei tudo muito brando para eles. Mastiguei tudo direitinho. Mastiguei 1 ano e meio de MBA em empreendedorismo raiz. Entreguei tudo de mão beijada para eles. Só que o que acontece? Não tem comprometimento. É muito mais fácil eu comprar o material para poder fazer o meu produto, multiplicar por 3 vezes o custo e vender aquilo e achar que eu estou ganhando dinheiro. Ou olhar para os lados e ver, o meu concorrente vende por tanto, eu vou vender por tanto, ou mais caro ou mais barato, cada um com seu viés. Então assim, é muito mais fácil você não estudar e simplesmente fazer. E aí veio comigo a frustração. Porque eu despendo o meu tempo, aprendo, ensino e não vejo o resultado dos meus colegas. Agora, se você é um engenheiro, você tem a sua carreira, você é bom no que você faz, você pode ter 1 ano de experiência, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não importa. Se você é bom no que você faz, se você tem uma história para contar, você está qualificado para poder sair do país. A sua vaga existe lá fora.
E o mundo está precisando de você. E amanhã o Brasil também estará precisando de você. Porque você estará muito mais preparado do que você é hoje e terá liberdade de escolha. Eu quero ficar lá fora ou eu quero voltar para cá? De repente você ganha a cidadania lá fora e você não quer mais voltar. Não faz mais sentido para você voltar para o Brasil. De repente você já sai com planos de voltar. Nada de errado nisso. De repente você só quer o melhor para o seu filho e quando seu filho ganhar a cidadania você quer voltar para o país. Nada de errado nisso também. Então, assim, a escolha fica toda em suas mãos. A liberdade que você ganha quando você consegue um emprego formal, legal e que você trabalha com aquilo que você mais sabe fazer. Você não precisa estudar nada novo para poder você ir lá para fora. Você vai com a bagagem que você tem. Tem coisa melhor que isso? Você vai aumentar a sua renda. Você vai aumentar a sua capacidade financeira. Você vai atingir o equilíbrio financeiro, que aqui no Brasil, pelo menos para mim, foi muito difícil. Ao final de muitos anos eu consegui, mas foi bastante difícil. Quando você vier e visita, infelizmente a nossa moeda ela está muito depreciada diante do euro, diante do dólar. Quando a gente vem de visita, a gente ainda vem sorrindo, feliz, porque o pouco que a gente consegue economizar lá, a gente consegue gastar aqui de uma boa maneira. A gente consegue ser mais feliz aqui nos períodos de férias, consegue curtir tudo isso de uma maneira bem diferente. Tá? Então assim, você quer isso para você? Se esse vídeo de alguma forma tocou você, se você entende que esse vídeo ele pode ajudar outras pessoas, por favor, deixa seus comentários, dá uma curtida porque isso ajuda bastante o canal e compartilhe o vídeo com essas outras pessoas. Vamos atingir o maior número de pessoas possíveis. Assim a gente vai conseguir, com certeza, aplicar esse método para vários engenheiros e eles se tornarão multinacionais de uma maneira muito suave, muito gostosa. Beleza? Conto com você e te encontro no próximo vídeo.